Manifestações dos Espíritos. Pelo Sr. Paul Auges. Resposta ao Sr. Viennet, por Paul Auges. O Sr. Paul Auges é um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. Sua obra, que lemos com grande interesse e na qual se reconhece a pena elegante do autor de Elos de l'Avenir, é uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais dessa doutrina, isto é, da existência dos espíritos, de suas relações com os homens e, por consequência, da imortalidade da alma e de sua individualidade após a morte. Sendo o seu objetivo principal responder às agressões sarcásticas do Sr. Viennet, só aborda os pontos capitais, limitando-se a provar, com os fatos, com o raciocínio e com as autoridades mais respeitáveis, que essa crença não está fundada sobre ideias sistemáticas ou preconceitos vulgares, mas, sim, que repousa sobre bases sólidas. A arma do Sr. Viennet é o ridículo. A do Sr. Auges é a ciência. Por meio de numerosas citações que atestam um estudo sério e uma profunda erudição, ele prova que, se os adeptos de hoje, conquanto seu número cresça sem cessar, bem como as pessoas esclarecidas de todos, os países que a eles se ligam, fossem, como pretende o ilustre acadêmico, cérebros desequilibrados, essa enfermidade lhes seria comum. Como o seria aos maiores gênios que honram a humanidade. Nas suas refutações, o Sr. Auges soube sempre conservar a dignidade de linguagem, mérito que nunca será suficientemente louvado. Aí não se encontram essas diatribes despropositadas, tornadas lugares comuns de mau gosto e que nada provam, a não ser a falta de urbanidade. Tudo o que disse é grave, sério, profundo, à altura do sábio a quem se dirige. Tê-lo-á convencido? Nós o ignoramos, duvidamos mesmo, para falar francamente. Mas, como em definitivo seu livro é feito para todo o mundo, as sementes que lança não serão todas perdidas. Por mais de uma vez teremos ocasião de citar algumas passagens de seu livro no curso desta publicação, à medida que a isso formos levados pela natureza do assunto, sendo a teoria desenvolvida pelo Sr. Auges, exceto, talvez em alguns pontos secundários a que nós mesmos professamos, não faremos a respeito nenhuma crítica de sua obra, que se notabilizará e será lida com proveito. Não desejaríamos senão uma coisa, um pouco mais de clareza nas demonstrações, e de método na ordenação das matérias. O Sr. Auges tratou a questão como sábio, porque se dirigia a um sábio, certamente capaz de compreender as coisas mais abstratas. Entretanto, deveria ter pensado que escrevia menos para um homem, do que para o público, que sempre lê com mais prazer e proveito o que compreende sem esforço. Aos leitores da Revista Espírita. Vários de nossos leitores quiseram responder ao apelo que fizemos em nosso primeiro número, com respeito às informações a nos serem fornecidas. Um grande número de fatos nos foi assinalado, entre os quais, alguns muito importantes, pelo que somos infinitamente reconhecidos. Não o somos menos pelas reflexões que às vezes os acompanham, mesmo quando revelam um conhecimento incompleto da matéria. Proporcionarão esclarecimentos sobre os pontos que não tiverem sido bem compreendidos. Se não fazemos uma menção imediata dos documentos que nos são fornecidos, nem por isso nos passam despercebidos. Deles sempre tomamos boa nota, para serem aproveitados cedo ou tarde. A falta de espaço não é a única causa que pode retardar a publicação, mas ainda a oportunidade das circunstâncias e a necessidade de os relacionar aos artigos dos quais podem ser complementos úteis. A multiplicidade de nossas ocupações, junto à extensa correspondência, deixa-nos por vezes na impossibilidade material de responder, como gostaríamos e como deveríamos, às pessoas que nos dão a honra de nos escrever. Rogamos encarecidamente não interpretarem de maneira desfavorável um silêncio que independe de nossa vontade. Esperamos que sua boa vontade não se arrefeça e que não queiram interromper suas interessantes comunicações. A esse respeito, chamamos novamente sua atenção para a nota que inserimos no fim da introdução de nosso primeiro número,
a propósito das informações que por obséquio solicitamos, rogando, além disso, não deixarem de nos dizer quando. Poderemos, sem cometer inconveniência, fazer menção dos lugares e das pessoas. As observações acima se aplicam, igualmente, às questões que nos são dirigidas sobre diversos pontos da doutrina. Quando necessitarem de um desenvolvimento de maior extensão, tanto menos possível nos é responder por escrito, quando, muitas vezes, a mesma coisa deve ser repetida a um grande número de pessoas. Destinando-se nossa revista a servir de meio de correspondência, nela tais respostas naturalmente encontrarão lugar, à medida que os assuntos tratados nos oferecerem oportunidade. E isso com tanto mais vantagem, quanto mais completas e proveitosas forem as explicações. Allan Kardec. Pluralidade dos mundos. Quem ainda não se perguntou, considerando a Lua e os outros astros, se esses globos são habitados? Antes que a ciência nos houvesse iniciado na natureza desses astros, podia-se duvidar. Hoje, no estado atual de nossos conhecimentos, pelo menos há probabilidade. Mas, a essa ideia verdadeiramente sedutora, são feitas objeções tiradas da própria ciência. Parece, dizem, que a Lua não tem atmosfera e provavelmente não tem água. Em Mercúrio, tendo em vista a sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo fundido, de sorte que, se ali houver este metal, deve correr como a água dos nossos rios. Em Saturno, dá-se exatamente o oposto. Não temos um termo de comparação para o frio que lá deve reinar. A luz do Sol deve ser muito fraca, apesar do reflexo de suas 7 luas e de seu anel. Porquanto, àquela distância, o Sol não deve parecer senão como estrela de primeira grandeza. Em tais condições, pergunta-se se seria possível viver. Não. Se concebe que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não foi percebida, será racional inferir que não exista? Não poderá ser formada de elementos desconhecidos ou bastante rarefeitos para não produzirem refração sensível? Diremos a mesma coisa da água ou dos líquidos ali existentes. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma organização diferente da que conhecemos. Quando, sob nossos olhos, a providência da natureza se estende com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, dando a todos os seres órgãos apropriados ao meio em que devem viver, seja a água, o ar ou a terra, estejam imersos na escuridão ou expostos à luz do sol. Se jamais houvéssemos visto peixes, não poderíamos conceber seres vivendo na água. Não faríamos uma ideia de sua estrutura. Ainda há pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver indefinidamente no seio de uma pedra? Mas, sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o forte calor da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares? E, entretanto, há nesses gelos seres organizados para esse clima rigoroso, incapazes de suportar a ardência de um sol tropical. Por que, então, não admitir que os seres possam ser constituídos de maneira a viver em outros globos e em um meio totalmente diferente do nosso? Seguramente, sem conhecer a constituição física da Lua, dela sabemos o bastante para estarmos certos de que, tais quais somos, ali não poderíamos viver. Como não o podemos no seio do oceano, na companhia dos peixes. Pela mesma razão, se os habitantes da Lua, constituídos para viver sem ar ou num ar muito rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, pudessem um dia vir à Terra, seriam asfixiados em nossa espessa atmosfera, como ocorre conosco quando caímos na água. Ainda uma vez, se não temos a prova material e de visu da presença de seres vivos em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados a um meio ou a um clima qualquer. Contrário, diz-nos o simples bom senso que deve ser assim, uma vez que repugna a razão acreditar que esses inumeráveis globos que circulam no espaço não passem de massas inertes e improdutivas. A observação, ali, nos mostra superfícies,
acidentadas como aqui, por montanhas, vales, barrancos, vulcões extintos ou em atividade. Por que, então, lá não haveria seres orgânicos? Seja, dirão, que haja plantas, mesmo animais, é possível. Porém, seres humanos, homens civilizados como nós, conhecendo Deus, cultivando as artes, as ciências, será possível? Por certo, nada prova matematicamente que os seres que habitam os outros mundos sejam homens como nós. Nem que sejam mais ou menos avançados do que nós, moralmente falando. Mas, quando os selvagens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvidas de que, além dos mares, existia um outro mundo, cultivando artes que lhes eram desconhecidas. A terra é salpicada de inumerável quantidade de ilhas, pequenas ou grandes, e tudo o que é habitável é habitado. Não surge no mar um rochedo sem que o homem ali não plante a sua bandeira. Que diríamos se os habitantes de uma dessas menores ilhas, conhecendo perfeitamente a existência das outras ilhas e continentes, mas não tendo tido jamais relações com os que os habitam, acreditassem ser os únicos seres vivos do globo? Dir-lhes-íamos: como podeis acreditar que Deus tenha feito o mundo somente para vós? Por qual estranha bizarrice vossa pequena ilha, perdida num canto do oceano, teria o privilégio de ser a única habitada? Podemos dizer o mesmo em relação às outras esferas. Porque a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, visto não ser nem a menor, nem a maior, nem está no centro, nem na extremidade. Porque, dizíamos, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes? Que homem sensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para recrear os nossos olhos? Qual seria, então, a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu e que não servem sequer para nos iluminar? Não haveria, ao mesmo tempo, orgulho e impiedade pensar que assim fosse? Aqueles a quem pouco importa nissa impiedade, diremos que é ilógico. Chegamos, pois, por um simples raciocínio, que muitos outros fizeram, antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos. E esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Com efeito, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corporais, apropriados à constituição física de cada globo. Que, entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico, ainda mais. Sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles e obter informações sobre o seu estado. Sabemos igualmente que não apenas são habitados todos os globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes, a nós invisíveis por causa do véu material lançado sobre nossa alma, e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra e até nas profundezas etéreas. Haverá nessa doutrina alguma coisa que repugne a razão? Não é, ao mesmo tempo, grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa própria pequenez. Bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho, que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Júpiter e alguns outros mundos. Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os Espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos a que consequência lógica podemos chegar por nós mesmos, e unicamente pelo raciocínio. Reportando-nos à escala espírita que demos no número anterior, rogamos às pessoas desejosas de se aprofundarem seriamente nessa nova ciência que estudem cuidadosamente esse quadro e dele se compenetrem. Aí encontrarão a chave de mais de um mistério. O mundo dos espíritos compõe-se das almas de todos os humanos desta terra e de outras esferas, despojadas dos liames corporais. Do mesmo modo,
Todos os humanos são animados por espíritos neles, ou encarnados. Há, pois, solidariedade entre esses dois mundos. Os homens terão as qualidades e as imperfeições dos espíritos aos quais estão unidos. Os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme os progressos que hajam feito durante sua existência corporal. Estas poucas palavras resumem toda a doutrina. Como os atos dos homens são o produto de seu livre-arbítrio, carregam a marca da perfeição ou da imperfeição do espírito que os provoca. Ser-nos-á, pois, muito fácil fazer uma ideia do estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza, dos espíritos que o habitam. De algum modo, poderíamos descrever sua legislação, traçar o quadro de seus costumes, de seus usos e de suas relações sociais. Suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente por espíritos da 9ª classe, por espíritos impuros, e para lá nos transportemos pelo pensamento. Nele veremos todas as paixões liberadas e sem freio, o estado moral no mais baixo grau de embrutecimento, a vida animal em toda a sua brutalidade, nada de laços sociais, porquanto cada um só vive e age por si e para satisfazer seus grosseiros apetites. O egoísmo ali reina como soberano absoluto, arrastando no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio. Passemos agora a uma outra esfera, onde se encontram espíritos de todas as classes da 3ª ordem, espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Sabemos que o mal predomina em todas as classes dessa ordem. Porém, sem ter o pensamento do bem, o do mal decresce à medida que se afastam da última classe. O egoísmo é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais suaves, a inteligência mais desenvolvida. O mal aí está um pouco disfarçado, enfeitado, dissimulado. Essas próprias qualidades dão origem a outro defeito, o orgulho, pois as classes mais elevadas são suficientemente esclarecidas para terem consciência de sua superioridade, mas não o bastante para compreenderem aquilo que lhes falta. Daí sua tendência à escravização das classes inferiores ou das raças, mais fracas, que mantêm sob o seu jugo. Não possuindo o sentimento do bem, só tem o instinto do eu, pondo a inteligência em proveito da satisfação das paixões. Se numa tal sociedade dominar o elemento impuro, este aniquilará o outro. Caso contrário, os menos maus procurarão destruir seus adversários. Em todos os casos haverá luta, luta sangrenta, de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para proteger os bens e as pessoas, serão necessárias leis, mas essas leis serão ditadas pelo interesse pessoal e não pela justiça. É o forte que as fará, em detrimento do fraco. Suponhamos agora um mundo onde, entre os elementos maus que acabamos de ver, se encontrem alguns da 2ª ordem. No meio da perversidade veremos aparecer então algumas virtudes. Se estiverem em minoria, os bons serão vítimas dos maus. Porém, à medida que aumente a sua preponderância, a legislação será mais humana, mais equitativa, e para todos, a caridade cristã deixa de ser letra morta. Desse mesmo bem nascerá outro vício. A despeito da guerra incessante que os maus declarem aos bons, não podem evitar que se estimem em seu foro íntimo. Percebendo o ascendente da virtude sobre o vício, e não tendo força nem vontade de praticá-la, procuram parodiá-la. Tomam-lhe a máscara. Daí os hipócritas, tão numerosos em toda a sociedade onde a civilização é imperfeita. Continuemos nosso passeio através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste espetáculo que acabamos de ver. É habitado somente por espíritos de 2ª ordem. Que diferença! O grau de depuração ao qual chegaram exclui entre eles todo o pensamento do mal. E apenas essa palavra nos dá uma ideia do estado moral dessa terra feliz. A legislação aí é bem simples, porquanto os homens não têm necessidade de defender-se,
uns contra os outros. Ninguém deseja o mal ao próximo, ninguém se apropria do que não lhe pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor. Os homens não se procuram prejudicar. Não há ódio. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria finalidade. Aí, entretanto, não reina a igualdade absoluta, porquanto tal igualdade supõe uma identidade perfeita no desenvolvimento intelectual e moral. Ora, pela escala espiritual, vemos que a segunda ordem compreende vários graus de desenvolvimento. Haverá, pois, desigualdade nesse mundo, porque muitos encarnados serão mais avançados que outros. Mas, como entre eles só há o pensamento do bem, os mais elevados não conceberão o orgulho, nem os outros a inveja. O inferior compreende a ascendência do superior e a ela se submete, visto ser puramente moral essa ascendência, e ninguém se serve dela para oprimir os outros. As consequências que tiramos desses quadros, embora apresentados de maneira hipotética, não são menos racionais, podendo cada um deduzir o estado social de um mundo qualquer, de acordo com a proporção dos elementos morais que o constituem. Já vimos, abstração feita da revelação dos espíritos, que todas as probabilidades apontam para a pluralidade dos mundos. Ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam no mesmo grau de perfeição e que, por isso mesmo, nossas suposições bem possam ser realidades. Não conhecemos de maneira positiva, senão o nosso mundo. Que posição ocuparia ele nessa hierarquia? É preciso considerar o que aqui se passa para ver que está longe de merecer a primeira classe. E estamos convencidos de que, ao ler estas linhas, já se lhe terá marcado a posição. Quando os espíritos afirmam que a Terra, se não está na última classe, está numa das últimas, infelizmente o simples bom senso nos diz que não se enganam. Temos ainda muito a fazer para elevá-la à categoria do mundo que descrevemos por último, e muita necessidade de que o Cristo nos venha mostrar novamente o caminho. Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos diferentes globos de nosso turbilhão planetário, só temos o ensino dos espíritos. Ora, para os que só admitem provas palpáveis, é positivo que sua assertiva, a esse respeito, não tenha a certeza da experimentação direta. Entretanto, diariamente não aceitamos confiantes as descrições que os viajantes nos fazem de países que jamais vimos. Se só devêssemos crer no que vemos, creríamos em pouca coisa. O que aqui dá certo valor ao que dizem os espíritos é a correlação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos principais. Para nós, que temos testemunhado essas comunicações centenas de vezes, que as temos apreciado em seus mínimos detalhes, que lhes investigamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes e as contradições. Nelas encontramos todos os caracteres da probabilidade. Contudo, não as damos senão como inventário, e a título de ensinamentos, de que cada um será livre para dar a importância que julgar conveniente. Segundo os espíritos, o planeta Marte seria ainda menos adiantado que a Terra. Os espíritos ali encarnados parecem pertencer quase que exclusivamente à nona classe, a dos espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro que demos acima seria a imagem desse mundo. Vários outros pequenos globos estão, com alguns matizes, na mesma categoria. A Terra viria em seguida. A maioria de seus habitantes pertence, incontestavelmente, a todas as classes da terceira ordem e uma parte bem menor às últimas classes da segunda ordem. Os espíritos superiores, os da segunda e da terceira classes, aqui cumprem algumas vezes missões de civilização e de progresso, mas constituem exceções. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade numérica dos espíritos bons dá-lhes preponderância sobre os espíritos inferiores, do que resulta uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais felizes. A Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau e, sob todos os aspectos,
mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Juno e Urano seriam ainda superiores a estes últimos. Pode supor-se que os elementos morais desses dois planetas são formados das primeiras classes da terceira ordem e, em sua grande maioria, de espíritos da segunda ordem. Os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra, em razão de não terem de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. De todos os planetas, o mais adiantado, sob todos os aspectos, é Júpiter, o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Eis a descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos densa e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali, não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas. De alguma sorte, aliás, a maior parte eles arraurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é, proporcionalmente, muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 de nossos séculos. O desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a linguagem articulada. Para a maior parte deles também, a segunda vista é uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos. Eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros e mais materiais. A intuição que têm do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Vêem-na chegar sem temor, e como simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem. Seu corpo, mais material, prende-se à terra, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais. A estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. São encarregados da execução de obras manuais. São os serviçais e os operários. As ocupações dos homens são puramente intelectuais. Para os animais, o homem é uma divindade tutelar, que jamais abusa do poder para os oprimir. Quando se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. Ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem, com o fito de nos inspirarem o amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem que ninguém lhe o pedisse, para elaborar uma série de desenhos, tão notáveis por sua singularidade quanto pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão estranho e tão novo para nós. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privada.
Os mais impressionantes, porém, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas, de que coisa alguma na Terra nos poderia dar uma ideia, porque em nada se assemelham ao que conhecemos. É um gênero de arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão graciosa que desafia a mais fecunda imaginação. O Sr. Victorien Sardou, jovem literato de nossas relações, cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu-lhe de intermediário. Palissy prometeu-nos uma série de desenhos que, de certo modo, será a monografia ilustrada desse mundo maravilhoso. Esperamos que essa curiosa e interessante coletânea, sobre a qual voltaremos em artigo especial consagrado aos médiuns desenhistas, possa um dia ser liberada ao público. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é, absolutamente, o mais perfeito dos mundos. Outros há, desconhecidos para nós, que lhe são muito superiores do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São a morada dos espíritos mais elevados, cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Já nos perguntaram diversas vezes se pensamos que a condição do homem terreno seria um obstáculo absoluto à sua passagem, sem intermediário, da Terra para Júpiter. A todas as perguntas que dizem respeito à doutrina espírita, jamais respondemos conforme nossas próprias ideias, contra as quais estamos sempre em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado pelos espíritos, não os aceitando de forma leviana e com irrefletido entusiasmo. A pergunta acima respondemos claramente, porque tal é o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações. Sim, deixando a Terra, pode o homem ir imediatamente a Júpiter ou a outro mundo análogo, pois que não é o único dessa categoria. Pode-se. Ter certeza disso? Não. Contudo, poderá ele ir, visto haver na Terra, embora em pequeno número, espíritos muito bons e suficientemente desmaterializados para não se sentirem deslocados num mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza, porque o homem pode iludir-se sobre o seu mérito pessoal, ou tem que cumprir alhures outra missão. Seguramente os que podem esperar esse favor não são os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os ciumentos, nem os orgulhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais, ou qualquer daqueles que se deixaram dominar pelo apego aos bens terrestres. A esses serão necessárias, talvez, longas e rudes provas. Isso depende da sua vontade. Confissões de Luís XI. História de sua vida. Ditada por ele mesmo a senhorita Hermance Dufault. Falando da história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, e da qual nos propomos citar diversas passagens, dissemos que a senhorita Dufault havia escrito da mesma maneira a história de Luís XI. Esse trabalho, um dos mais completos no gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Nele, Luís XI revela-se o profundo político que conhecemos, mas, além disso, dá-nos a chave de vários fatos até hoje inexplicados. Do ponto de vista espírita, é uma das mais curiosas mostras de trabalhos de fôlego produzidos pelos espíritos. A esse respeito, duas coisas são particularmente notáveis: a rapidez de execução, 15 dias foram suficientes para ditar a matéria de um grosso volume, e, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que um espírito pode conservar dos acontecimentos da vida terrestre. Aos que duvidarem da origem desse trabalho e o creditarem à memória da senhorita Dufault, responderemos que seria preciso, com efeito, da parte de uma menina de 14 anos, uma memória bem fenomenal e um talento de precocidade não menos extraordinário para escrever de uma assentada uma obra dessa natureza. Mas, supondo que assim o fosse, perguntamos onde essa criança teria haurido as explicações inéditas da nebulosa política de Luís XI,
e se não teria sido mais conveniente a seus pais atribuir-lhe o mérito. Das diversas histórias escritas por seu intermédio, a de Joana d'Arc é a única que foi publicada. Fazemos votos porque as outras o sejam logo, e lhes predizemos um sucesso tanto maior quanto mais difundidas se acham hoje as ideias espíritas. Extraímos da de Luís XI a passagem relativa à morte do conde de Charolais. Os historiadores, defrontando-se com o fato histórico de que Luís XI deu ao conde de Charolais a tenência geral da Normandia, confessam não compreender por que um rei, que foi tão grande político, haja cometido tão grande falta. As explicações dadas por Luís XI são difíceis de contradizer, visto estarem confirmadas por 3 episódios de todos conhecidos: a conspiração de Constantin, a viagem do conde de Charolais, em seguida a execução do culpado e, enfim, a obtenção por esse príncipe da tenência geral da Normandia, província que reunia os estados do Duque de Borgonha, inimigos sempre ligados contra Luís XI. Luís XI assim se exprime: o conde de Charolais foi gratificado com a tenência geral da Normandia e com uma pensão de 36.000 libras. Era uma grande imprudência aumentar dessa forma o poder da Casa de Borgonha. Embora essa digressão nos afaste da sequência dos negócios da Inglaterra, creio dever indicar os motivos que me fizeram agir assim. Algum tempo depois de seu retorno dos Países Baixos, o Duque Filipe de Borgonha tinha caído gravemente enfermo. O conde de Charolais amava verdadeiramente seu pai, apesar dos desgostos que lhe havia causado. É verdade que seu caráter ardente, impetuoso e, sobretudo, minhas pérfidas insinuações poderiam desculpá-lo. Cuida dele com uma afeição toda filial e não deixa, nem de dia, nem de noite, a cabeceira de seu leito. O perigo do velho duque me levara a sérias reflexões. Eu odiava o conde e acreditava ter tudo a temer dele. Aliás, não tinha senão uma filha de tenra idade, o que ocasionou, após a morte do duque, que parecia não dever viver muito tempo, uma minoridade que os flamengos, sempre turbulentos, teriam tornado extremamente tempestuosa. Eu poderia ter me apoderado facilmente, se não de todos os bens da Casa de Borgonha, ao menos de uma parte, seja disfarçando essa usurpação com uma aliança, seja lhe deixando tudo quanto a força tem de mais odioso. Havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o conde de Charolais. A ideia de um crime, aliás, não me chocava mais. Consegui seduzir o copeiro do príncipe, Jean Constantin. A Itália, de algum modo, era o laboratório dos envenenadores. Foi para lá que Constantin enviou Jean Divy, que havia conquistado graças a uma soma considerável, a qual deveria ser-lhe paga quando retornasse. Divy quis saber a quem se destinava o veneno. O copeiro teve a imprudência de confessar que era para o conde de Charolais. Depois de ter dado conta de sua tarefa, Divy apresentou-se para receber a importância prometida. Mas, longe de lhe apagar, Constantin o cobriu de injúrias. Furioso com essa recepção, Divy jurou vingar-se. Foi encontrar-se com o conde de Charolais, confessando-lhe tudo o que sabia. Constantin foi preso e conduzido ao castelo de Ripemont. Medo da tortura o fez confessar tudo, exceto minha cumplicidade, talvez esperando que eu intercedesse por ele. Já se achava no alto da torre, local destinado ao suplício, e já se preparavam para o decapitar, quando externou o desejo de falar ao conde. Contou-lhe, então, o papel que eu havia desempenhado nessa tentativa. Apesar do espanto e da cólera que experimentou, o conde de Charolais calou-se, e as pessoas presentes não puderam fazer senão conjecturas vagas, fundadas nos movimentos de surpresa que o relato provocou. Malgrado a importância dessa revelação, Constantin foi decapitado e seus bens confiscados, mas restituídos à sua família pelo Duque de Borgonha. Seu delator experimentou a mesma sorte, devido em parte à resposta imprudente que deu ao príncipe de Borgonha. Havendo este perguntado, caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, se teria denunciado o complô, teve ele a inconcebível temeridade de responder que não. Quando o conde veio a Tours, pediu-me uma entrevista particular. Nela, deixou extravasar:
todo o seu furor e me cobriu de censuras. Eu o apaziguei, dando-lhe a tenência geral da Normandia e a pensão de 36.000 libras. A tenência geral não passou de um título sem resultado. Quanto à pensão, não recebeu senão o primeiro, vencimento. E a fatalidade e os pressentimentos, tendo instruções dadas por São Luís. Um dos nossos correspondentes escreveu-nos o seguinte: no mês de setembro último, uma embarcação ligeira, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendida. À noite, pelo mau tempo, o barco virou e das 8 pessoas que lá estavam, 4 pereceram. As outras 4, no número das quais me encontrava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão esperar a morte, que nos parecia inevitável e da qual já experimentávamos todas as angústias. Ao romper do dia, tendo o vento nos empurrado para a costa, pudemos ganhar a terra a nado. Porque, nesse perigo, igual para todos, só 4 pessoas sucumbiram. Notai que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo de um perigo tão iminente, e mais ou menos nas mesmas circunstâncias. Sou levado realmente a crer que mão invisível me protege. Que fiz para merecer isso? Não sei bem. Sou alguém sem importância e sem utilidade neste mundo. E não me vanglorio de valer mais que os outros. Longe disso, entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtudes evangélicas, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que iam cumprir uma santa missão de caridade, cristã. A fatalidade parece desempenhar um grande papel em meu destino. Os espíritos não estariam ali para alguma coisa? Seria possível obter deles uma explicação a esse respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam? E, conforme o desejo de nosso correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao Espírito São Luís, que de boa vontade se comunica conosco toda vez que há uma instrução útil a transmitir. 1. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E, quando dele escapa, é um outro espírito que o afasta? Resp. Quando um espírito se encarna, escolhe uma prova. Elegendo-a, estabelece-se uma espécie de destino que não pode mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Falo das provas físicas. Conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre senhor de suportar ou de repelir a prova. Vendo-o fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo. Mas, nem por isso, a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. 2. Quando um homem está na iminência de perecer por acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um espírito mau que provoca esse acidente, se, de alguma sorte, é o seu agente. E, caso se livre do perigo, se um espírito bom veio em seu auxílio. Resp. Os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está assinalado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos vivamente, segundo a ação mais ou menos forte dos espíritos bons, em te tornares melhor. Sobrevindo o espírito mau, e digo mal, subentendendo o mal que nele ainda persiste, pensas que igualmente escaparás a outros perigos e deixas, de novo, tuas paixões se desencadearem. 3. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Resp. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, tanto mais te elevarás.
Os que passam a vida na abundância e na ventura humana são espíritos pusilânimes que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando houvesse ausência da dor. 4. Compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos exercem uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que uma ponte se desmorone no momento em que um homem passa sobre ela. Quem impeliu o homem a passar por essa ponte? Respe. Quando um homem passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o leva a passar ali. É o instinto de seu destino que o conduz a ela. 5. Quem fez a ponte desmoronar? Resp. As circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No presente caso, tendo o espírito necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para movimentar forças materiais, recorrerá de preferência à intuição espiritual. Assim, devendo a ponte desmoronar-se, a água disjunta as pedras que a compõem, a ferrugem corrói as correntes que a sustentam. E o espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de passar por outro local. Tendes, aliás, uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, por causas que se ligam às outras e o produzem insensivelmente. 6. Tomemos um outro caso, em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado atira em mim. A bala passa de raspão, mas não me atinge. Poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Respe. Não. 7. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma mulher saiu de casa e seguia pelo bulevar. Uma voz íntima lhe diz: "Vai embora, retorna para tua casa." Ela hesita. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então ela volta, mas, pensando melhor, diz a si mesma: "O que vou fazer em minha casa? Acabo de sair de lá. Sem dúvida, é efeito da minha imaginação." Então, continua o seu caminho. Alguns passos mais adiante, uma viga, que tiravam de uma casa, atinge-lhe a cabeça e a derruba, inconsciente. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia acontecer a essa mulher? Resp. A voz do instinto. Nenhum pressentimento, aliás, apresenta tais caracteres. São sempre vagos. 8. Que entendeis por voz do instinto? Resp. Entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando estas fases têm um caráter fundamental, conserva ele uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando quando o momento se aproxima, torna-se pressentimento. Nota: as explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos. Utilidade de certas evocações particulares. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados, ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade, são preciosas pelo alto ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abranger uma esfera de ideias mais extensa, penetrar mistérios que ultrapassam o alcance vulgar da humanidade e, em consequência, de iniciar-nos, melhor do que outros, em certas coisas. Daí, não se segue que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada não tenham utilidade. Longe disso. O observador haure nelas diversas instruções. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudá-lo em todos os graus da escala. Quem só o tivesse visto sob uma face,
conhecê-lo-ia mal. A história de um povo não é a de seus reis e das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal forma acima de nós que nos assustamos com a distância que nos separa deles. Espíritos mais burgueses, que nos permitam a expressão, tornam mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Neles, a ligação entre a vida corporal e a vida espiritual é mais íntima. Nós a compreendemos melhor, porque nos toca de mais perto, aprendendo com eles mesmos em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam as pessoas de todas as condições e de todos os caracteres, os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século. Numa palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real é conhecida, como suas virtudes e defeitos. Compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos, e neles aurimos um ensino moral tanto mais proveitoso, quanto mais íntimas as relações entre eles e nós. Colocamo-nos mais facilmente no lugar de quem foi igual a nós, do que no daquele que vemos apenas através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares mostram-nos a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, nada é inútil no estudo de uma ciência. Newton encontrou a lei das forças do universo no mais simples dos fenômenos. Essas comunicações têm outra vantagem: constatar a identidade dos espíritos de maneira mais precisa. Quando nos diz um espírito ter sido Sócrates ou Platão, somos obrigados a crer sob palavra, porquanto não traz consigo um certificado de autenticidade. Podemos ver, em suas palavras, se desmente ou não a origem que ele se atribui. Julgamo-lo espírito elevado. Eis tudo. Em verdade, tenha sido Sócrates ou Platão, pouco importa. Mas, quando o espírito de nossos parentes, de nossos amigos, ou daqueles que conhecemos, se nos manifesta, apresentam-se 1000 circunstâncias, de detalhes íntimos, nos quais a identidade não poderia ser posta em dúvida. De algum modo, adquire-se a prova material. Pensamos, pois, que nos agradecerão se fizermos, de vez em quando, algumas dessas evocações íntimas. É o romance de costumes da vida espírita, sem ficção. Conversas familiares de além-túmulo e do assassino Lemire, condenado à pena última pelo júri de Aisne e executado a 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1850. E 8.1. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao assassino Lemire, executado a 31 de dezembro de 1857, que venha até nós. Resposta: eis-me aqui. 2. Como pôde tão prontamente atender ao nosso apelo? Resposta: Raquel o disse. 3. Vendo-nos, que sensação experimentais? Resposta: a de vergonha. 4. Como pode uma jovem mansa como um cordeiro servir de intermediário a um ser sanguinário como vós? Resposta: Deus o permite. 5. Conservastes os sentidos até o último momento? Resposta: sim. 6. Após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Resposta: eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, afigurando-se-me ser o coração quem a sofria. Vi rolar não sei que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que corria, e mais pungente se me tornou minha dor. 7. Era uma dor puramente física, análoga à que resultaria de um grande ferimento. Pela amputação de um membro, por exemplo? Resposta: não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. 8. Quando começastes a sentir essa dor? Resposta: desde que fiquei livre.
9. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou o espírito? Resposta: a dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. 10. Vistes o corpo mutilado? Resposta: vi qualquer coisa de informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. 11. Que impressões vos advieram desse fato? Resposta: eu sentia bastante a minha dor. Estava completamente ligado a ela. 12. Será verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo o supliciado a consciência das suas ideias? Resposta: o espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém, os laços materiais, menos pronta é a separação. 13. Quanto tempo isso dura? Resposta: mais ou menos, Duna. 14. Dizem que se há notado a expressão de cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou ato da vontade? Resposta: da vontade, visto que o espírito não se havia ainda desligado. 15. Qual o primeiro sentimento que experimentastes ao entrar na nova existência? Resposta: um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. 16. Acaso vos achastes reunido aos vossos cúmplices concomitantemente supliciados? Resposta: infelizmente sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobrando-se uns aos outros os seus crimes. 17. Tendes encontrado as vossas vítimas? Resposta: vejo-as. São felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser e debalde tento fugir-lhes. 18. Que impressão vos causam esses olhares? Resposta: vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. 19. E qual a impressão que lhes causais? Resposta: de piedade. 20. Terão por sua vez o ódio e o desejo de vingança? Resposta: não. Seus votos atraem para mim a expiação. Não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. 21. Lamentais a perda da vida corporal? Resposta: apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. 22. Como fostes conduzido à vida criminosa que levastes? Resposta: compreendei, eu me julgava forte. Escolhi uma rude prova. Cedi às tentações do mal. 23. O pendor para o mal estava na vossa natureza. Ou fostes também influenciado pelo meio em que vivestes? Resposta: sendo um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam minhas forças. 24. Se tivesseis recebido sãos princípios de educação, ter-vos-íeis desviado da senda criminosa? Resposta: sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. 25. Acaso não vos poderíeis ter feito homem de bem? Resposta: um homem fraco é incapaz tanto para o bem quanto para o mal. Poderia, talvez, corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. 26. Quando encarnado, acreditáveis em Deus? Resposta: não. 27. Dizem que na última hora vos arrependestes. É verdade? Resposta: porque acreditei num Deus vingativo, era natural que o temesse. 28. E agora, o vosso arrependimento é mais sincero? Resposta: pudera. Veja o que fiz. 29. Que pensais de Deus agora? Resposta: sinto-o, mas não o compreendo. 30.
Achais justo o castigo que vos infligiram na terra? Resposta: sim. 31. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Resposta: não sei. 32. Como pretendeis repará-los? Resposta: por novas provações, conquanto me pareça que existe uma eternidade entre elas e mim. 33. Essas provas se cumprirão na terra ou num outro mundo? Resposta: não sei. 34. Como podereis expiar vossas faltas passadas numa nova existência, se não lhes guardais a lembrança? Resposta: delas terei a presciência. 35. Onde vos achais agora? Resposta: estou no meu sofrimento. 36. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. Resposta: perto de Hermans. 37. Estais reencarnado ou errante? Resposta: errante. Se estivesse reencarnado, teria esperança. Já disse, parece-me que a eternidade está entre mim e a expiação. 38. Uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se tal nos fosse possível? Resposta: ver-me-íeis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. 39. Poderíeis aparecer-nos? Resposta: não, deixai-me. 40. Poderíeis dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montdidier? Resposta: nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. 41. Poderíamos concorrer para vos aliviar esse sofrimento? Resposta: fazei votos para que sobrevenha a expiação. A rainha de Oudnota. Nestas conversas, suprimiremos doravante a fórmula de evocação, que é sempre a mesma, a menos que sua resposta apresente alguma particularidade. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Resp. Por quê? Ainda perturbada, torna-se-me impossível explicá-las. Sois feliz? Resp. Não. Por quê? Resp. Tenho saudades da vida. Não sei. Experimento acerba dor, da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Lamentais o ter sido sepultada entre cristãos, e não no vosso país? Resp. Sim, a terra indiana pesaria menos sobre o meu corpo. Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Resp. Não foram grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me. Forçam-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. Respeitamos a vossa hierarquia, e só insistimos para que respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai. Resp. Meu sangue reinará, por certo. Visto como é digno disso, ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada. Resp. Meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Qual a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da revolta das Índias? Resp. O indiano foi feito para ser senhor em sua casa. Que pensais do futuro que está reservado a esse país? Resp. A Índia será grande entre as nações. Não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento. Podereis nolo dizer agora? Resp. Sou rainha oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Vós, que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras. Que pensais hoje de tudo isso? Resp. Que tinha direito. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estais? Resp. Continuo a ser rainha, que se enviem escravas para me servirem, mas não sei. Parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui. E, contudo, eu sou sempre a mesma? Professáveis a religião muçulmana ou a hindu? Resp. Muçulmana.
Eu era, porém, bastante poderosa para me ocupar de Deus. Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? Resp. A religião cristã é absurda. Diz que todos são irmãos. Qual a vossa opinião a respeito de Maomé? Resp. Não era filho de rei. Acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? Resp. Que me importa isso? Qual a vossa opinião quanto ao Cristo? Resp. O filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Resp. Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? Resp. Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas, acaso, ajoelhados? Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher, em geral, na espécie humana? Respeti. Que me importam as mulheres? Se me falasses de rainhas, tendes reminiscências de encarnações anteriores a esta que vindes de deixar. Resp. Deveria ter sido sempre rainha. Por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Resp. Não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que me dignaria responder-te? Quem és tu ao meu lado? E quem vos forçou a vir? Resp. Eu mesma não sei. Posto que não deve existir ninguém maior do que eu. Em que lugar vos encontrais aqui? Resp. Perto de Hermance. Sob que forma vos apresentais aqui? Resp. Sempre rainha? E pensas que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainhas. Por que não vos podemos ver? Resp. Não o quero. Se nos fosse dado enxergar-vos, ver-vos-íamos com os vossos ornatos e pedrarias. Resp. Certamente. E como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? Resp. É que eles me não deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. Que impressão vos causa estardes entre nós? Resp. Se eu pudesse evitá-la, tratam-me com tão pouca cortesia. Não quero que me tratem assim. Chamai-me majestade, ou não responderei mais. Vossa Majestade compreendia a língua francesa? Resp. Por que não a compreenderia? Eu sabia tudo. Vossa Majestade gostaria de nos responder em inglês? Rispidison. Não. Não me deixareis, pois, tranquila? Quero ir embora. Deixai-me. Pensais que eu esteja submetida aos vossos caprichos? Sou rainha e não escrava. Rogamos somente que respondais ainda a 2 ou 3 perguntas. Resposta de São Luís, que estava presente. Deixai-a, a pobre perturbada. Tende compaixão da sua cegueira e Oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Observação. Essa conversa oferece mais de um ensinamento. Evocando essa majestade decaída, agora no túmulo, não esperávamos respostas de grande profundidade, tendo em vista o gênero de educação das mulheres naquele país. Mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos um sentimento mais verdadeiro da realidade e ideias mais sadias sobre as vaidades e grandezas da terra. Longe disso. Nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força. É o orgulho que nada perdeu de suas ilusões, que luta contra sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito por sua impotência. Prevendo respostas de outra natureza, havíamos preparado diversas perguntas que se tornaram sem objetivo. Essas respostas são tão diferentes das que esperávamos, assim como as pessoas presentes, que nelas não se poderia ver a influência de um pensamento estranho. Além disso, tem uma marca tão característica de personalidade que acusam claramente a identidade do espírito que se manifestou.
Poder-se-ia estranhar com razão ver Lemaire, homem degradado e maculado por todos os crimes, manifestar em sua linguagem de além-túmulo sentimentos que denotam uma certa elevação e uma apreciação bastante exata de sua situação, ao passo que, na Rainha de Oude, cuja hierarquia deveria ter-lhe desenvolvido o senso moral, não sofreram as ideias terrestres nenhuma modificação. A causa dessa anomalia parece fácil de explicar. Por mais degradado fosse, Lemaire vivia no seio de uma sociedade civilizada e esclarecida que tinha reagido contra sua natureza grosseira. Ele havia absorvido, mau grado seu, alguns raios da luz que o cercavam, e essa luz, nele, fez nascer em pensamentos sufocados por sua abjeção, mas cujo germe, nem por isso, deixava de subsistir. Ocorre de modo diferente com a Rainha de Oude. O meio em que viveu, os hábitos, a ausência absoluta de cultura intelectual, tudo deve ter contribuído para manter em toda a sua pujança as ideias de que estava imbuída desde a infância. Nada veio modificar essa natureza primitiva, sobre a qual os preconceitos conservaram todo o seu império. O Dr. Javier. Sobre as diversas questões psicofisiológicas. Um médico de grande talento que designaremos pelo nome de Xavier, morto há alguns meses, e que se ocupou muito de magnetismo, havia deixado um manuscrito que supunha viesse revolucionar a ciência. Antes de morrer, havia lido o Livro dos Espíritos e desejado um contato com o seu autor. A doença de que sucumbiu não lhe deixou tempo para isso. Sua evocação ocorreu a pedido da família, e as respostas que encerra, eminentemente instrutivas, levaram-nos a inseri-las nesta coletânea, suprimindo, entretanto, tudo quanto fosse de interesse particular. Lembrais do manuscrito que deixastes? Respeito, ligo-lhe pouca importância. Qual a vossa opinião atual sobre esse manuscrito? Respeito, obra vã, de um ser que se ignorava a si mesmo. Pensáveis, entretanto, que essa obra poderia fazer uma revolução na ciência? Risp. Agora vejo muito claramente. Como espírito, poderíeis corrigir e acabar esse manuscrito? Resp. Parti de um ponto que conhecia mal. Talvez fosse preciso refazer tudo. Sois feliz ou infeliz? Resp. Espero e sofro. Que esperais? Resp. Novas provas. Qual é a causa de vossos sofrimentos? Resp. O mal que fiz. Entretanto, não fizestes o mal intencionalmente. Resp. Conheceis bem o coração do homem? Sois errante ou encarnado? Resp. Errante. Quando entre nós, qual a vossa opinião sobre a divindade? Resp. Não acreditava nela. E agora? Resp. Não creio bastante. Tinhais desejo de entrar em contato comigo. Lembrai-vos? Resp. Sim. Vedes a mim e me reconheceis como sendo a pessoa com quem queríeis entrar em relação? Resp. Sim. Que impressão vos deixou o Livro dos Espíritos? Resp. Transtornou-me. Que pensais dele agora? Resp. É uma grande obra. Que pensais do futuro da doutrina espírita? Respiro. É grande, mas certos discípulos a prejudicam. Quais são os que a prejudicam? Respiro, os que atacam o que existe, as religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens. Como médico e em razão dos estudos que fizestes, sem dúvida podeis responder às seguintes perguntas. Pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Resp. Sim. Por quanto tempo? Resp. Não. Há tempo. Precisai vossa resposta, eu vos peço. Resp. Isso não dura senão alguns instantes. Como se opera a separação entre a alma e o corpo? Resp. Como um fluido que escapa de um vaso qualquer. Há uma linha de demarcação realmente nítida entre a vida e a morte? Resp. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços. Ele os desenlaça, não os arrebenta. Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente em uns do que em outros? Resp.
Sim, nos que em vida já se elevaram acima da matéria, porque então sua alma pertence mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo terrestre. Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo na criança? Respe. Quando a criança respira, como se recebesse a alma com o ar exterior. Observação. Essa opinião é consequência do dogma católico. Com efeito, ensina a Igreja que a alma não pode ser salva senão pelo batismo. Ora, como a morte natural intrauterina é muito frequente, em que se tornaria essa alma privada, segundo ela, desse único meio de salvação se existisse no corpo antes do nascimento? Para ser coerente, seria preciso que o batismo fosse realizado, se não de fato, pelo menos de intenção, desde o momento da concepção. Como então explicais a vida intrauterina? Respe. É a da planta que vegeta. A criança vive vida, animal. Há crime em privar da vida uma criança antes do seu nascimento, uma vez que, nessa fase, não tendo alma, ainda não seria um ser humano? Respe. A mãe, ou qualquer outra pessoa que tirar a vida de uma criança antes de nascer, cometerá sempre um crime, porquanto impede a alma de suportar as provas de que o corpo deverá servir de instrumento. A expiação que deveria sofrer a alma impedida de se encarnar, não obstante, poderá ocorrer? Rispe. Sim, mas Deus sabia que a alma não se uniria àquele corpo. Assim, nenhuma alma deveria unir-se àquele envoltório corporal. Era uma prova, para a mãe. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Respe. Não. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. A união entre a alma e o corpo opera-se instantânea ou gradualmente. Isto é, será necessário um tempo apreciável para que essa união seja completa? Respe. O espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginai que o primeiro sopro que a criança recebe é a alma que entra no corpo, o tempo que o peito se eleva e se abaixa. Há predestinação na união da alma com tal ou qual corpo, ou só na última hora é feita na escolha do corpo que ela tomará? Resp. Deus a marcou. Essa questão exige maiores desenvolvimentos. Tendo o espírito escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Quando o espírito nasce nas baixas camadas sociais, sabe que sua vida será de labor e sofrimento. A criança que vai nascer tem uma existência que resulta, até certo ponto, da posição de seus pais. Porque pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Em outras palavras, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um espírito bom para lhes animar o filho? Resp. Um espírito mau pede bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor. Podem os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair ao corpo do filho um espírito bom, ao invés de um espírito inferior? Resp. Não. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Concebe-se o amor maternal para a conservação da vida da criança. Mas, uma vez que esse amor está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos e muitas vezes desde o nascimento? Respinden, espíritos maus que tratam de entravar o espírito da criança, a fim de que sucumba sob a prova que desejou. Agradecemos as explicações que tivestes a bondade de nos dar. Respe. Tudo farei para vos instruir. Observação. A teoria dada por esse espírito sobre o instante da união entre a alma e o corpo não é absolutamente exata. A união começa desde a concepção, isto é, a partir do momento em que o espírito, sem estar encarnado, liga-se ao corpo por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz.
A encarnação só se completa quando a criança respira. Vide o Livro dos Espíritos, no capítulo 344, e seguintes. Senhor Home. Segundo artigo. Ver o número de fevereiro de 1858. Como dissemos, o Sr. Home é um médium do gênero daqueles sob cuja influência se produzem, mais especialmente, fenômenos físicos, sem, por isso, excluir as manifestações inteligentes. Todo efeito que revela a ação de uma vontade livre é, por isso mesmo, inteligente, ou seja, não é puramente mecânico e nem poderia ser atribuído a um agente exclusivamente material. Mas, daí as comunicações instrutivas de elevado alcance moral e filosófico, há uma distância muito grande, e não é de nosso conhecimento que o Sr. Home as obtenha de tal natureza. Não sendo médium escrevente, a maior parte das respostas é dada por pancadas, indicativas das letras do alfabeto, meio sempre imperfeito e bastante lento, que dificilmente se presta a desenvolvimentos de uma certa extensão. Entretanto, ele também obtém a escrita, mas por outro processo, de que falaremos dentro em pouco. Digamos, primeiro, como princípio geral, que as manifestações ostensivas, as que impressionam os sentidos, podem ser espontâneas ou provocadas. As primeiras são independentes da vontade. Por vezes, ocorrem mesmo contra a vontade daquele que lhes é objeto e ao qual nem sempre são agradáveis. São frequentes os fatos desse gênero e, sem remontar aos relatos mais ou menos autênticos dos tempos recuados, deles a história contemporânea oferece numerosos exemplos cuja causa, ignorada em seu princípio, é hoje perfeitamente conhecida. Tais são, por exemplo, os ruídos insólitos, o movimento desordenado dos objetos, as cortinas puxadas, as cobertas arrancadas, certas aparições, etc. Algumas pessoas são dotadas de uma faculdade especial que lhes dá o poder de provocar esses fenômenos, pelo menos em parte, por assim dizer, à vontade. Essa faculdade não é muito rara e, de 100 pessoas, 50 pelo menos a possuem em maior ou menor grau. O que distingue o Sr. Home é que nele a faculdade está desenvolvida, como entre os médiuns de sua espécie, de uma maneira, a bem dizer, excepcional. Alguns não obterão senão golpes leves, ou o deslocamento insignificante de uma mesa, enquanto que, sob a influência do Sr. Home, os ruídos mais retumbantes fazem-se ouvir, e todo o mobiliário de um quarto pode ser revirado, os móveis amontoando-se, uns sobre os outros. Por mais estranhos sejam esses fenômenos, o entusiasmo de alguns admiradores muito zelosos ainda encontrou jeito de os amplificar por meio de pura invenção. Por outro lado, os detratores não ficaram inativos. A seu respeito, contaram todo tipo de anedotas que só existiram em sua imaginação. Eis um exemplo. O Sr. Marquês de... é uma das personagens que mais interesse demonstraram pelo Sr. Home e em cuja residência o médium era recebido na intimidade, achava-se um dia na ópera com este último. Na plateia superior estava o Sr. de P., um de nossos assinantes, e que conhece a ambos pessoalmente. Seu vizinho entabula conversação com ele. O assunto é o Sr. Home. Acreditais, disse ele, que aquele pretenso feiticeiro, aquele charlatão, encontrou meio de introduzir-se na casa do Sr. Marquês de... Seus artifícios, porém, foram descobertos e ele foi posto no olho da rua, a pontapés como um vil intrigante. Estais bem certo disso? Pergunta o Sr. de P. Conheceis o Sr. Marquês de... Certamente, responde o interlocutor. Nesse caso, diz o Sr. de P., olhai naquele camarote. Podereis vê-lo em companhia do próprio Sr. Home, ao qual não parece que queira dar pontapés. Diante disso, nosso melancólico falador, não julgando conveniente continuar a conversa, pegou o seu chapéu e não apareceu mais. Por aí se pode julgar do valor de certas afirmações. Seguramente, se certos fatos divulgados pela maledicência fossem verdadeiros, ter-lhe-iam fechado mais de uma porta. Mas, como as casas mais respeitáveis sempre lhe estiveram abertas, deve-se concluir que sempre e por toda parte ele se conduziu como um cavalheiro.
Basta, aliás, haver conversado algumas vezes com o Sr. Home para ver que, com a sua timidez e a sua simplicidade de caráter, seria o mais desajeitado de todos os intrigantes. Insistimos nesse ponto pela moralidade da causa. Voltemos às suas manifestações. Sendo o nosso objetivo fazer conhecer a verdade, no interesse da ciência, tudo quanto relatamos é colhido em fontes de tal maneira autênticas que podemos garantir-lhes a mais escrupulosa exatidão. Temos testemunhas oculares muito sérias, muito esclarecidas e altamente colocadas para que sua sinceridade possa ser posta em dúvida. Se dissessem que essas pessoas puderam, de boa fé, ser vítimas de uma ilusão, responderíamos que há circunstâncias que escapam a toda suposição desse gênero. Aliás, tais pessoas estavam muito interessadas em conhecer a verdade para não se precaverem contra toda falsa aparência. Geralmente, o Sr. Home começa suas sessões pelos fatos conhecidos. Pancadas, em uma mesa ou em qualquer outra parte do apartamento, procedendo, como já dissemos, alhures. Segue-se o movimento da mesa, que se opera primeiro pela imposição das mãos, dele somente ou de várias das pessoas reunidas, depois, à distância e sem contato. É uma espécie de ensaio. Muito frequentemente, ele nada mais obtém além. Vai depender da disposição em que se encontra e, algumas vezes, também da dos assistentes. Há pessoas perante as quais jamais produziu coisa alguma, mesmo sendo seus amigos. Não nos alongaremos sobre esses fenômenos, hoje tão conhecidos, e que só se distinguem por sua rapidez e energia. Muitas vezes, após várias oscilações e balanços, a mesa se destaca do solo, eleva-se gradualmente, lentamente, por pequenas sacudidelas, não mais alguns centímetros somente, mas até o teto e fora do alcance das mãos. Após permanecer suspensa no espaço por alguns segundos, desce como havia subido, lenta e gradualmente. Sendo um fato conhecido a suspensão de um corpo inerte e de peso específico incomparavelmente maior que o do ar, concebe-se que o mesmo se possa dar com um corpo animado. Não nos consta que o Sr. Home tivesse agido sobre alguma pessoa além dele mesmo, e, ainda assim, o fato não se produziu em Paris, mas verificou-se diversas vezes, tanto em Florença como na França, especialmente em Bordeaux, na presença das mais respeitáveis testemunhas que poderíamos citar, se necessário. Como a mesa, ele se elevou até o teto, descendo do mesmo modo. O que há de bizarro nesse fenômeno é que não se produz por um ato de sua vontade, e ele mesmo nos disse que dele não se apercebe, acreditando estar sempre no solo, a menos que olhe para baixo. Apenas as testemunhas o veem elevar-se. Quanto a ele, experimenta nesse momento a sensação produzida pelo sacolejo de um navio sobre as ondas. De resto, o fato que relatamos não é de forma alguma peculiar ao Sr. Home. A história cita vários exemplos autênticos que relataremos posteriormente. De todas as manifestações produzidas pelo Sr. Home, a mais extraordinária, sem dúvida, é a das aparições, razão por que nelas insistiremos mais, tendo em vista as graves consequências daí decorrentes e a luz que elas lançam sobre uma multidão de outros fatos. O mesmo acontece com os sons produzidos no ar, instrumentos de música que tocam sozinhos, etc. No próximo número, examinaremos detalhadamente esses fenômenos. Retornando de uma viagem à Holanda, onde produziu forte sensação na corte e na alta sociedade, o Sr. Home acaba de partir para a Itália. Sua saúde, gravemente alterada, exigia um clima mais ameno. Confirmamos com prazer o que certos jornais relataram, de um legado de 6.000 francos de renda que lhe foi feito por uma dama inglesa convertida por ele à doutrina espírita e em reconhecimento da satisfação que ela experimentou. Sob todos os aspectos, merecia o Sr. Home esse honroso testemunho. Esse ato de parte da doadora é um precedente que terá o aplauso de todos quantos partilham de nossas convicções. Esperamos tenha a doutrina, um dia, o seu mecenas, a posteridade. Inscreverá seu nome entre os benfeitores da humanidade.
A religião nos ensina a existência da alma e sua imortalidade. O Espiritismo dá-nos a sua prova viva e palpável, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. O materialismo é um dos vícios da sociedade atual, porque engendra o egoísmo. O que há, com efeito, fora do eu, para quem tudo liga à matéria e à vida presente, intimamente vinculada às ideias religiosas, esclarecendo-nos sobre nossa natureza, a doutrina espírita mostra-nos a felicidade na prática das virtudes evangélicas. Lembra ao homem os seus deveres para com Deus, a sociedade e para consigo mesmo. Colaborar na sua propagação é desferir um golpe mortal na chaga do ceticismo que nos invade como um mal contagioso. Honra, pois, aos que empregam nessa obra os bens com que Deus os favoreceu na terra. Magnetismo e Espiritismo. Quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se podemos aplicá-la a esse nome, ia desfechar um golpe fatal no magnetismo, e que com ele ocorreria o mesmo que aconteceu com as demais invenções. A mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Tal erro não tardou em dissipar-se e prontamente se reconheceu o parentesco dessas duas ciências. Ambas, com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se um mútuo apoio, completam-se e se explicam uma pela outra. Seus respectivos adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos. Certos magnetistas não admitem ainda a existência, ou, pelo menos, a manifestação dos espíritos. Acreditam poder tudo explicar tão só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos no início, mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo, admitem sua ação e, nos fenômenos sonambúlicos, reconhecem uma manifestação da alma. Essa oposição, aliás, se enfraquece a cada dia, e é fácil prever que não está longe o tempo em que toda distinção terá cessado. Essa divergência de opinião nada tem que deva surpreender. Nos primórdios de uma ciência ainda tão nova, é muito natural que cada um, encarando as coisas do seu ponto de vista, haja formado uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre, e têm ainda, suas seitas, sustentando com ardor teorias contrárias. Os sábios ergueram escolas contra escolas, bandeira contra bandeira, e, muito frequentemente, para sua dignidade, sua polêmica, tornada irritante e agressiva pelo amor próprio ferido, saiu dos limites de uma sábia discussão. Esperamos que os partidários do magnetismo e do espiritismo, mais bem inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões tão pouco edificantes, e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, procedimento sempre pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil se o interesse pessoal está em jogo. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas não há mais que um passo. Tal é sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais, justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, a bem da verdade, não passam de uma.
Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos prestando uma justa homenagem aos homens de convicção que, afrontando o ridículo, os sarcasmos e os dissabores, se devotaram corajosamente à defesa de uma causa toda humanitária. Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que de uma forma ou de outra é sempre o reflexo das paixões vivazes, a posteridade far-lhes-á justiça. Ela colocará os nomes do barão Dupotet, diretor do Journal du Magnétisme, do Sr. Millet, diretor da Union Magnétique, ao lado de seus ilustres predecessores, o Marquês de Puységur e o sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes esforços, o magnetismo popularizado fincou o pé na ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Esse vocábulo já passou à língua comum, já não afugenta mais, e quando alguém se diz magnetizador, não lhe riem mais no rosto. Allan Kardec.